Então agora, boa noite a todos, né? A gente já está aqui começando a nossa gravação. Boa noite a vocês aqui, boa noite ao pessoal do YouTube também. E que a gente nesse segunda aula, nosso segundo workshop nosso, né? A gente possa também aproveitar bastante os tópicos que vão ser colocados aqui sobre a ansiedade, né? Então, eu pus uma brincadeira aqui, assim, quem aqui já sentiu o coração acelerar sem saber exatamente por quê? Que é a ansiedade, né? Aquela bateção, né? Mas nós vamos começar com uma prece, né, primeiro. Então nós vamos rogando ao Senhor da vida, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores, amigos nossos e da nossa casa, dessa casa, que possamos nesta noite introspectar ensinamentos que façam de nós pessoas melhores. Que possamos com esses ensinamentos controlar melhor nossas emoções, para que possamos assim ter uma vida mais equilibrada, fazer melhores escolhas na nossa vida. Que assim seja. Bom, série Sentimentos, módulo 2, Ansiedade. A ansiedade, entendendo o inimigo invisível, é o título desse módulo, né, dessa lição de hoje. Então, hoje nós vamos entender o que é a ansiedade, como ela nos afeta e o que podemos fazer para enfrentar essa ansiedade. Será que a ansiedade é uma coisa normal em nós ou é uma coisa anormal? Nós vamos ver isso aqui hoje. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção normal que pode se tornar um transtorno mental quando ela se torne intensa e desproporcional. Então, todos nós temos como característica uma expectativa, uma ansiedade. Né? A expectativa, eu espero que as coisas fluam bem, é uma ansiedade, eu fico ansioso para que tudo dê certo. Mas quando eu estou na ansiedade, mas eu vivo agora e fico esperando o amanhã melhor, eu estou esperando o amanhã. Nem vou mexer. Estou esperando o amanhã melhor. Então, desculpa, mas eu vou ter que desligar. Achei até que eu tinha desligado já. É o Ednilson. Está pedindo para entrar, deixa eu permitir. Agora ele vai olhar lá, ele vai ver. Oi, Ednilson. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu estava te ligando. Eu falei, como eu falei que eu estava meio atrapalhado, eu aqui causei o negócio. Então, eu já comecei aqui, mas estamos bem no comecinho. Então, eu estou falando o que é ansiedade, né? Vou repetir. Sim. Ansiedade é a emoção normal que pode se tornar um transtorno mental quando se torna intensa e desproporcional. Então, eu estava explicando para eles que a ansiedade, depois você também pode entrar e comentar, eu viro aqui para vocês enxergarem ele. A ansiedade é normal, porque nós esperamos um amanhã melhor, esperamos algumas coisas do amanhã, né? Mas sim, nós esperamos no dia, aqui estamos no hoje, torcendo para que amanhã seja bom, dê certo as coisas que eu estou programando. Mas quando eu estou lá e não vivo aqui, eu já estou entrando num processo de aceleração. Porque eu passo o meu dia inteiro, meus momentos, né, de vida aqui, no dia do dia, ansioso naquilo. Será que vai dar certo? Será que vai ser feito assim? Será que aquilo vai acontecer desse jeito? Por que será que não deu certo antes? Será que agora vai dar certo? É aquela expectativa onde eu não vivo hoje.
E eu preciso viver hoje, porque a gente cresce como ser espiritual, um dia de cada vez, vivendo a experiência. Nós viemos aqui para fazer o que nessa vida? Viver experiências para que a gente possa aprender alguma coisa melhor. Fizemos algo que não era muito bem feito, agora vamos aprender a fazer bem feito. É um dia, você vive um dia após outro, né? Um dia depois do outro, e vai vivendo aquele momento sempre. Então, é uma emoção normal que pode se tornar um transtorno quando eu quero viver lá adiante. Ô, Hilda, posso fazer um comentário? Pode. É o seguinte, é realmente isso, Estão a maior ouvindo parte... bem ele? Eles estão me ouvindo? Então. Não, né? A maior parte do processo de ansiedade é negativo mesmo, né? Nos traz prejuízos. Mas você sabe que eu estava lendo uma coisa que falava que na história da humanidade, no começo, havia um processo de ansiedade que foi positivo. Olha que coisa engraçada. Por quê? Porque quando eles eram caçadores, né, na pré-história, e eles tinham que caçar, coletar sementes, etc. tal, eles não sabiam se iam ser atacados pelos inimigos, se eles iam, né, se ia ter todos os alimentos que eles iam procurar. Então, ele gerava um processo de ansiedade e que levou o homem a se esconder nas cavernas para se proteger, né? A própria sociedade rural, Hilda, surgiu de um processo de ansiedade que foi positivo, lógico, né? Porque o homem andava para coletar os seus alimentos e depois ele começou a ver, parar e falar, não dá, né? Tem que parar em algum lugar e cultivar. Por quê? Para tentar suprir uma necessidade que não sabia que se ia conseguir ou não, né? Aí surge a agricultura, depois vem o medo de que não produzia, aí surge a irrigação, sabe? Tudo como um processo de ansiedade. Olha que interessante, então ela tem duas faces, ela tem várias faces, né? E essa que você está falando é muito importante. Porque a ansiedade, ela é uma característica nossa. A gente faz os planos, a gente tem planejamentos, né, para amanhã. Mas eu não posso viver o amanhã desse plano que não aconteceu ainda. Né? Se for... e o pior, nós quando nos tornamos ansiosos, geralmente é quando, por exemplo, um filho demorou para chegar, a mãe nunca pensa, ele ficou lá com o amigo dele, batendo um papo na porta da escola e demorou um pouco. Não, aconteceu alguma coisa. Então é uma ansiedade ruim, né, que a gente alimenta. É verdade. Continuando aqui, vamos vendo as informações. A ansiedade cria um processo em nós, por exemplo, uma dor no peito, a boca seca, náuseas muitas vezes, quando é muito intenso. Vai criando sintomas físicos e vai criando sintomas psicológicos também. Vai criando angústia, irritabilidade, a gente fica muito irritado, maus pressentimentos, inquietação constante, que mais? Pensamentos catastróficos, né, como esse que eu coloquei agora. O medo, né, Hilda? Medo é muito associado à ansiedade, exatamente, né? A ansiedade é muito, muito ligada, é um medo aumentado, né? A ansiedade é um medo mais aflito, mais aflitivo. E outros sintomas, dificuldade para dormir, por exemplo, quem nunca sentiu nenhum desse? Dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar, agitação nos braços, nas pernas, aquele tremor, né? Aquele mal-estar, que você está ansioso para saber o que aconteceu, né? Você já criou uma ideia, aconteceu alguma coisa, daí você está ansioso, ai meu Deus, não chegou, o que será que aconteceu? E você fica criando aquela imagem doentia, né, para nós. Quer falar alguma coisa? Pode, Ednilson. Não, Hilda, eu estou acompanhando, pode deixar que eu falo, tá? A ansiedade pode ser um problema importante e comum, mas quando persiste e interfere na vida diária, pode se tornar uma coisa muito séria no caminho da gente, na vida da gente.
Então, é aquilo que eu coloquei até aqui. Ansiedade é normal. O medo também é normal, são defesas, mas tem limite. E o nosso problema muito sério aqui é que a gente não enxerga, quase que não enxerga os limites das nossas atitudes. Não só na ansiedade. Mesmo quando a gente vai numa festa, por exemplo, se serve ali bebidas, se servem... as pessoas que bebem, por exemplo, né, uma grande maioria não enxerga o limite que ela suporta. Sai do limite. Então, tudo na nossa vida tem um limite. Eu tenho um limite para implicar com alguém, né, para conversar com alguém sobre coisas mais críticas, né? Eu tenho um limite. E nós saímos desse limite. Nós precisamos prestar mais atenção nos limites das coisas. Nós temos, sim, limites para agir com o nosso semelhante. Nós temos limites na nossa vida, no comer, no falar, enfim, em todas as nossas atitudes. Todas elas têm limites. E a gente precisa mais observar isso. E a ansiedade é uma dessas que nós temos que enxergar o limite. Até onde eu posso ser ansioso? Não deixar de viver o meu hoje para viver o meu amanhã. Porque senão você vai ter que um dia voltar e refazer as coisas que você tinha que fazer hoje. Então, o que é que provoca ansiedade? Bom, podem ser fatores genéticos, incluindo o histórico familiar de transtornos de ansiedade, né? Pode ser uma genética. Pode ser uma doença física, uma tireoide, uma hiperatividade, enfim, podem ser fatores assim também. Medicamentos, entorpecentes ou outras substâncias, por exemplo, cafeína, corticoides e cocaína. Todos esses processos que nos levam à ansiedade precisam de tratamento. Se for um fator genético, precisa de tratamento também. É genético, paciência. Não, não é assim. Tudo tem uma forma de ser tratado. Então, a ansiedade é uma reação normal e uma ameaça. É normal a uma ameaça ou a um estresse psicológico. Então, se eu tenho uma ameaça também de alguma coisa, que eu estou achando que possa me agredir de alguma forma, sim, eu fico ansioso, mas eu tenho que encontrar o limite disso. Não adianta eu ficar ansioso e ficar criando ideias, porque aconteceu, porque vai ser assim, porque não sei como vai ser. Quando eu falo vai ser, eu acho que vai ser assim, eu já estou criando uma ideia do amanhã. Estou saindo da minha realidade, porque aquilo pode não acontecer. Alguém quer comentar? Pode, nós estamos aqui para isso. Isso é um bate-papo sobre ansiedade, tá? Oi, Hilda, e eu estava olhando aqui, são muitos fatores que provocam ansiedade, né? Nós estamos mergulhados, né? Exatamente. Em muitas situações, né? E aqui você colocou algumas, né? Porque tem muitas situações que podem nos levar à ansiedade, né? Exatamente. O trabalho, um estresse, né? Coisas, enfim, tem muita coisa, né? Temos que realmente olhar para isso, né? Certo. E a ansiedade, ela tem a raiz no medo. Medo que aconteça, medo que não dê certo. E daí nós vamos criando lá para frente. Vamos nos tornando ansiosos e criando ideias lá para frente. O medo ele também desempenha um importante papel na nossa sobrevivência, porque ele é defesa. Eu sempre falo nas minhas aulas, às vezes até nas palestras, que não é errado o medo. O medo não é nada faz parte de nós. Nós desenvolvemos o medo por defesa. Lá na selva,
quando eu fui agredido, atacado por um outro, né, um outro animal, eu aprendi a me esconder quando ele aparece, a me defender, é uma defesa. Por quê? Porque eu tenho medo que ele me pegue de novo, né? Então, o medo é uma defesa. Lá ele fazia isso, né? Eu recuava frente à situação, né? O animal é assim, vem o outro para ataque, ele recua, a não ser que ele seja muito corajoso em frente, mas normalmente ele vai se esconder para que não aconteça nada, né? Mas aqui nós é diferente. Aqui nós já temos que reagir ao medo da seguinte forma. O medo, quando eu tenho, por exemplo, um cargo novo para assumir. Me fizeram uma proposta muito boa ali. Vem o medo. Bom, mas eu estou aqui nesse emprego. Será que vai dar certo aquele? Aqui eu tenho o meu ganho X. Lá eu vou ganhar mais, mas será que vai dar certo? Né? Então, o medo não quer dizer que você não vá se informar daquilo, como é realmente aquilo, porque pode ser uma coisa boa para você. Não é fugir, se esconder, falar, não quero nem saber. Não, é você ir atrás daquilo, se informar daquilo, para ver os perigos que você corre lá, porque o medo está mostrando um perigo. Pode acontecer. Ele nos faz agir com precaução, né? Com precaução, mas agir, ele pede ação. Ele não pede que você se anule com aquilo, né? Se esconda, né? Fuja, se esconda, fica, né? Exatamente. Ele é uma defesa. E a ansiedade também é uma defesa. Porque quando você está aqui planejando algo para o amanhã, e você fica aqui, o que você tem? O que você tem de oportunidade de ficar aqui planejando aquele amanhã? Aqui você está planejando conscientemente o que você precisa fazer para aquilo dar certo. Mas quando você se projeta lá, na ansiedade, você se projeta lá, você já cria 1000 fantasias lá. Você não está fazendo o seu projeto, você está criando fantasias para aquele projeto. Tem um bom exemplo da ansiedade, lá que eu trabalho lá com tirolesa, as pessoas têm medo. Chegam com medo. Eu falo com eles que o medo é natural de cada um, você ter medo. Os grandes acidentes, os grandes atletas e pessoas que praticam grandes esportes de aventura, de risco, morreram. Esses são os que mais entendiam o que vai morrer, porque ele perdeu o medo. Quando ele perde o medo, ele corre riscos. Ele coloca a vida dele em risco. Então é assim, sempre temos que ter o medo. E todos nós temos esse medo. A forma de trabalhar com ele que é a grande sabedoria. As pessoas chegam lá para fazer tirolesa, assim, tremenda de medo. Eu falo, mas isso é natural você ter esse medo. Mas se você já se propôs a vir aqui e você não enfrentar esse seu medo, você vai continuar carregando ele por causa da tua vida. Exatamente. Você vai ter que enfrentar esse medo e vai ter que dar um salto além, né? Para encarar tudo isso. Para encarar, E a ansiedade é a mesma coisa. Porque a ansiedade, ela está te alertando de um perigo que você pode encontrar na frente, né? Alertando você de alguma coisa que você pode encontrar na frente. Mas você, vivendo aqui o hoje, você vai planejando para que aquilo não aconteça. Agora, se você se entrega naquele medo, naquela ansiedade, você não resolve nada, porque está lá, ainda nem aconteceu, né? Então, você se perde nesse meio de caminho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o índice mais alto de indivíduos acometidos desse transtorno ansioso. Por que será que o Brasil, né? O brasileiro é acelerado, ele quer tudo para ontem, ele não quer nunca na hora, hoje ele não quer, ele quer para ontem. E daí ele fica ansioso, né? Ele quer para ontem, não vive hoje, vive o amanhã, então ele não vive nada. Nenhuma realidade, né? Ele não vive, ele não sente as coisas.
Ele senta para comer, ele come automaticamente, ele vai trabalhar, pega a condução, o carro, vai automaticamente, né? Vai porque já conhece o caminho e vai, mas ele não vive o prazer daquele momento. Ele recebe uma visita, mas ele está ansioso para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer o café, para servir, enfim. Ele não senta ali, relaxa e fala, não, vamos desfrutar desse momento. Ele não desfruta daquilo, porque ele é ansioso. Ô Hilda, é quase como se ele não tivesse aterrado, né? Exatamente. Aterrado como aterramento mesmo, né? Que é você estar aterrado na terra, em contato com esse momento, né? E não vivendo aquele futuro, ou, né, pairando em coisas ali que não são o presente, né? E é muito interessante. É verdade. Então, contudo, quando ultrapassa o limite de preocupação, tudo que ultrapassa o limite da preocupação, preocupar é normal, você se preocupar é normal, mas passou do limite é angustiante. Você já entra na angústia. Outra parte do sofrimento. Outra parte do sofrimento. Uma vez eu vi que eu achei interessante uma psicóloga colocando para uma criança como ela trabalharia o medo, né? Uhum. Ela falou que o medo era um sentimento dentro dela, e que ela era maior porque ela estava dentro dela. E nesse ponto, estando dentro dela, ela teria que lidar com ele, sabendo controlar para ela ser maior que o medo. Exatamente. Ela estava ensinando a criança a se tornar superior a enfrentar esse medo. Ela vai ter que controlar porque está dentro dela. E eu achei interessante. Faz parte da nossa vida. A gente desenvolveu os instintos e desenvolveu as defesas, né? Os instintos são defesas. Então, ali, tudo aquilo que a raiva é uma defesa. Agora, a raiva é uma defesa para você continuar atacando o outro como os animais se atacam quando estão com raiva? Não. Para você, o que é a raiva? É o impulso de ataque, de ir para frente, né? De ataque. Agora você vai ir para frente, atrás do quê? Dos teus ideais. Você tem que pegar aquela força que é a força da raiva, mas não uma força negativa, uma força positiva. Eu preciso buscar recursos para conquistar aquilo que eu quero, então eu vou atrás. Essa é a força da raiva. É uma reação, né, Hilda? É uma reação, né? Uma reação. A gente vai mudando nas nossas vidas os instintos que hoje para nós já são forças que não podem ser usadas daquela mesma forma. Então a gente vai transformando elas em forças defensivas, mais positivas. E o medo é uma força dessa. Enquanto lá eu precisava me esconder, agora eu preciso enfrentar, confrontar. Mas confrontar, o que o medo quer dizer? Vai, mas cuidado que você pode encontrar uma pedra ali e tropeçar. É isso que ele quer, ele não quer falar, não vai porque lá tem uma pedra, não é isso que ele quer falar. E a ansiedade também, a ansiedade, a raiz dele está no medo. Você já se prevenindo para alguma coisa do futuro. Então, eu tenho qualquer coisa que eu queira decidir, né, na minha vida, que vai ter sequência, né, no futuro, eu preciso programar, Então, a ansiedade quer dizer isso. Olha, pensa nesse futuro. Guarde seu dinheiro hoje que você pode precisar amanhã, não é assim? Agora, se você fica lá segurando o dinheiro, né, agarrando o dinheiro, come miseravelmente ali, guarde o dinheiro porque no futuro eu posso ficar doente, eu posso não sei o quê. Você vai criando e você vai aumentando essa ansiedade. Vai deixando de viver. Então isso é ruim. Agora, viver conscientemente, a ansiedade te ajuda. Ó, presta atenção que no futuro você pode precisar. Então você vai ter um limite. A ansiedade nos coloca no nosso limite de todas as coisas. Quando eu estou lá na ansiedade, eu estou saindo dos limites. De onde vem?
Então, a ansiedade é um sentimento intrínseco à natureza humana. Olha o que a ciência fala. Tirei tópicos de coisas científicas, né? Está mostrando que faz parte da nossa vida. Agora, por que nós nos deixamos, né, levar tão fácil por esse estresse que a ansiedade causa em nós? Porque nós ainda não estamos estruturados, precisamos trabalhar em nós, nos estruturarmos para as situações que temos que enfrentar. E essas situações, não adianta eu achar que vai acontecer lá. Está acontecendo aqui. Lá é consequência do aqui. Se eu programei uma coisa lá e eu fizer bem feito aqui, vai dar certo lá. É só trabalhar bem o aqui e agora. São situações também, Dona, que a gente, né, as pessoas, elas têm que tomar tal decisão que vai afetar alguma coisa da vida dela, né? E ela vai deixando isso acontecer porque ela é insegura, ela, né, é ansiosa, ela não toma decisão. Quanto mais tempo você vai deixando para tomar essa decisão, pior vai ser, porque você vai criando um monstro dentro da tua cabeça. Vai criando um monstro. Um monstro na tua cabeça. É uma coisa tão simples, mas como você tá... Não, daqui a pouco eu vou. Não, e você vê que E aí você vai criando um monstro lá dentro, você não sabe lidar com ele depois. Exatamente. E você vê que essa coisa do monstro que você colocou é muito interessante, né? Por exemplo, criança. Tenho medo de escuro, até adulto, né? Tenho medo de escuro. Ela já criou um monstro ali, né? Ela já tem a ideia de que ela vai abrir ali a porta, está escuro lá dentro, ela já vai ver. Ela já criou na cabeça dela o que ela vai ver. O medo vai tomando conta. E esse medo vai criando uma ansiedade para a hora que eu tiver que abrir aquela porta. Por quê? Porque eu estou preocupado lá, naquela hora que eu vou abrir aquela porta. O medo me levou a uma ansiedade que vai me deixar com o coração disparado cada hora que eu lembrar que eu tenho que abrir aquela porta. Entendeu? Então, o medo trava se a gente não souber lidar com ele. A ansiedade trava, maltrata, judia, porque vocês vão ver daqui para frente, eu vou falar das consequências daqui a pouco, vocês vão ver o que a ansiedade provoca na gente espiritualmente e fisicamente. Mas a ansiedade também é você medo de uma coisa que ainda não aconteceu. Então, no momento presente, você saber viver o aqui e o agora, e a pessoa começar a usar esse exercício do momento presente, não deixa de viver, né? Exatamente. Com uma loucura, ela não vive. Não vive. E aí que ela começa a ficar doente. Ela fica doente, não vive o presente, né? E ela fica vivendo um mundo que não acontece, um momento que não vai acontecer nunca. Porque quando ela chegar naquele eu estou pensando no amanhã, não vivi o hoje. Quando eu chego no amanhã, a ansiedade vai fazer eu pensar no depois de amanhã. Eu não vou viver aquele amanhã, eu não vou viver nunca. Não vive. Então foi no final do século no século IX, é que o tratamento para ansiedade, século XIX deve ser, não sei. Aí esquece o século, que eu não sei, que eles puseram aí, faz um tempão, a Mara resolveu o meu problema. O tratamento para ansiedade passaram a ficar concentrados aos cuidados da psiquiatria, acho que foi no século passado, no século XIX, no outro, né, no XIX. Graças aos trabalhos desenvolvidos por psiquiatras franceses e pelo austríaco Freud, que é tão conhecido, né, por todas as pessoas. O Freud é o criador da psicanálise, né? É preciso, então, primeiro diferenciar, para a gente começar a trabalhar a ansiedade em nós precisamos notar a diferença, perceber a diferença de ansiedade e medo. Elas são muito próximas, né? Já falamos isso.
por serem muito próximas, elas se confundem. Então vamos ver. São os sentimentos que aparecem associados nos transtornos de ansiedade. Eles nutrem características diferentes. Agora ele vai explicar aqui. O medo é a resposta emocional a alguma ameaça, não sei lá o que, real ou percebida, associada aos estímulos autônomos. Depois vou explicar isso, apresentado com o intuito de auxiliar o corpo para momentos de luta e fuga. Então, o medo é a resposta emocional para alguma ameaça que nós temos, de que algo vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho que pegar esse escuro aqui e ir lá no meio da rua escura. Eu posso ficar com medo de abrir o meu portão e encontrar algo que vai me fazer correr perigo, risco. Até um certo ponto é normal, mas quando passa disso, vamos ler o que ele fala aqui. Então, o medo é isso, eu tomar cuidado, porque eu posso abrir o portão e ter uma surpresa. Então, isso é o medo. Agora vamos lá ver a ansiedade. Acho que ele fala no outro, né? Ansiedade. A ansiedade se caracteriza pela antecipação de uma ameaça futura. Ela relaciona com tensão e a vigilância em preparação para perigos futuros. Então, aqui eu estou com medo de ir ali e abrir o portão. Mas a ansiedade é eu ficar ansiosa com alguma coisa. Por exemplo, eu falei agora há pouco no dinheiro, né? Será que eu não vou ter dinheiro lá no futuro? Eu vou precisar do meu dinheiro? E isso me trava de uma maneira que eu fico avarento, né? Eu fecho ali, não gasto nada, vivo muito mal, tendo condições de viver um pouco mais confortável, eu vivo muito mal, porque eu estou imaginando que naquele futuro eu não vou conseguir. Isso é ansiedade. Então, Hilda, como se a gente fosse viver o amanhã, né? Viver o amanhã. E não o hoje, né? Eu acho que essa é uma definição bem clara, né? No que você colocou aqui, né? Exatamente. Eu vivo o amanhã, mas não vivo hoje. O amanhã pode ser todas essas coisas, né? Uma série de ameaças, uma série de situações, né? Exatamente. Que não me fazem bem também, né? Com certeza. Então, quando eu perceber a diferença entre medo e ansiedade no meu dia a dia, porque eu preciso perceber isso no meu dia. Bom, alguma coisa me deu medo. Por que me deu medo? Uma coisa me deu ansiosa. Por que me deu ansiosa? Eu preciso saber a diferença disso. Muito próximo, mas tem uma diferença. O medo é um alerta porque eu vou fazer agora e eu tomar cuidado. A ansiedade é eu me preocupar com algo lá adiante que eu nem sei se vai acontecer. Entendeu? Não significa que eu não precise pensar no futuro, mas não preciso ficar criando situações na minha cabeça. Então, a diferença de transtornos, desses transtornos, se dá pelos tipos de situações que desencadeiam medo, ansiedade ou comportamento de fuga no indivíduo. A gente fala muito em fuga quando se fala em vícios, né? A pessoa foge de uma situação buscando alterações de consciência. Isso também gera uma ansiedade terrível quando se entra no processo e quando se quer sair do processo. Porque se vocês vissem uma crise de abstinência, quando a pessoa quer se libertar do vício, é terrível. A ansiedade que ele fica, a pessoa toma remédio por muito tempo para controlar essa ansiedade. Porque gerou todo um processo, né, no indivíduo. O mesmo indivíduo pode apresentar mais de um transtorno. Ele pode ser ansioso, ele pode ser medroso, ele pode ser inseguro,
Todos esses fatores, o medo, a insegurança, a carência afetiva, cria ansiedade. Por quê? Porque não sei lidar com o medo, não sei lidar com a carência afetiva, não sei lidar com a insegurança, então eu vou querendo me segurar no amanhã, em alguém e no amanhã. Quer comentar alguma coisa, Ednilson? Sobre isso? Não, é isso mesmo, Hilda. É muito importante diferenciar uma da outra, né? Muito Embora importante. estejam próximas, mas o medo nos amedronta, né? É uma coisa que pode ser ruim e pode ser bom, né? É isso que você está falando. O medo, conforme ele você vai pensando nele, né? Parece que ele cresce dentro de você, né? Ele vai te apertando, assim, ele vai crescendo e você vai encolhendo nele. Vocês não têm? É um monstro. É um monstro, como você diz, é um monstro. É uma situação aflitiva, porque você tem medo e você não vai para frente, você se fecha naquele medo. A ansiedade também, só que a ansiedade, o medo te amarra, né? A ansiedade não, a ansiedade fica criando pensamentos, ideias aflitivas, ideias que não vão te fazer bem. Dá para definir bem. Podem acontecer. Hã? Podem Podem acontecer, acontecer, mas não sabe. necessariamente vai. Exatamente. Por isso que a vida espera da gente coragem, né? Oi? Por isso que a vida espera da gente coragem. Coragem, Tem que exatamente. ter coragem. O que você ia falar, Assim, Bruno? Você cria um monstro. A ansiedade te dá qual é o monstro. Qual é o Qual é o monstro? monstro que eu vou encontrar Vou ali? ter que reagir. Aí você fica criando, achando que vão fazer Tem que ter uma, né? O Busaranho fez uma definição, você ouviu? Você conseguiu ouvir? Eu acho que eu ouvi de um monstro, isso? Isso, ele falou que o medo, como que é, Busaranho? O medo é aquilo que você vai encontrar lá. É o que você E a vai encontrar lá. ansiedade é que tipo de monstro que você vai encontrar O lá. medo é que você pode encontrar lá um monstro, mas a ansiedade já mostra o monstro que você vai sentir lá. Tá certo. Vai ver lá depois. E eles estão falando uma coisa importante, né, Hilda? Porque o medo, se ele não for controlado, é aquilo que você falou, ele vai aumentando, vira esse monstro. E a gente, às vezes, precisa da coragem, que alguém falou ali, para que a gente olhe para o medo. E a coragem é como aquele... e às vezes a gente, com a coragem, a gente olha e veja que a coisa não é tão grande como parece. Lembra daquele livrinho que eu apresentei na palestra? Né? A Lua e a Coruja. A Lua e a Coruja. Então a coruja era cheia de medos, mas medos porque ela não tinha coragem de olhar para aquelas coisas, e a hora que lançava a luz sobre aqueles monstros que pareciam monstros, eram só galho de árvore, passarinho dormindo na árvore, e que parecia um monstro. Então, às vezes, se a gente fugir do medo, ele vai virar um monstro, né? Exato. E às vezes a gente precisa parar e olhar para ele, né? E perguntar, o que é você? O que é? Por que está aqui, né? E ele diminui. É muito engraçado, é um exercício que ele reduz, né? É muito E o interessante Ednilson isso. falou muito no olhar para ele, né? Olhar para ele. E o que falta também para nós, quando temos uma situação, é olhar para essa situação. É ficar aqui no agora, não no lá. Mas essa situação pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Você fica olhando lá adiante e ela está aqui na tua frente. Então, ela está aqui na tua frente, olhar de frente a situação. Bom, o que eu posso fazer para resolver isso? Adianta ficar chorando num quarto dia e noite? Não vai adiantar. Adianta eu gritar? Não vai adiantar. O que vai adiantar? Eu encontrar o que vai resolver aquilo. O que vai dar solução para aquilo. Porque você encontrando a solução, você não precisa ter medo do amanhã. Porque você vai caminhando dia após dia resolvendo aquele problema. Hoje, né? Dependendo do tamanho do problema, você não vai conseguir resolver. Não vai conseguir. Mas você vai cada dia fazendo um pouco por aquilo. Sim. Né? Se você joga na ansiedade, fica ansioso, querendo ver o que vai dar aquilo, né? Estou com a conta, estou devendo no banco. Bom, tá bom, agora eles estão cobrando. O que eu faço? Amanhã eles vão ligar, mas você vai esperar uma manhã. Sem fazer nada, eles vão ligar. Né? Não adianta você ficar lá esperando, falando que amanhã eles vão, depois amanhã você fala amanhã de novo eles vão ligar. Não,
Resolve hoje. Como é que eu posso resolver isso? Vou lá no banco e vou resolver, vou falar minha situação e vamos ver o que eu posso fazer. Né? Enfrentar a situação, por pior que ela seja, é sempre a melhor saída para a ansiedade e para o medo. Bom, tem efeitos no cérebro, no corpo físico? Então eu trouxe algumas informações. Existem vários tipos de ansiedade. O mais comum é conhecido como TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. É a mais comum essa, né? Que mais a gente encontra. Caracteriza-se pelo estado persistente de preocupação excessiva, que pode durar o dia todo durante meses. Aqui ele pôs 6 meses, mas pode levar até mais. Desencadeando sintomas como inquietação, cansaço, problemas de concentração, autoirritabilidade, tensão muscular e insônia. Quem se encaixou em algum sentimento desse? Vocês querem falar alguma coisa aí? Pode falar, tá? Aliás, ele precisa falar para eu conhecer ele, porque ele vai fazer apometria, eu nem conheço ele. Só fiquei sabendo que você chama Eduardo também, como ela, né? Ela é Eduardo e ele é Eduardo. Mas podem opinar, falar alguma coisa, tá? Tá aqui, você também fala. A mistura da ansiedade com o medo, na verdade, depois vai surgir a síndrome do pânico. Vai falar, eu vou falar daqui a pouco. Exatamente. Psiquiatria, que antes de uma pessoa entrar em depressão, a maioria ficou 2 ou 3 anos com ansiedade forte e depois veio a depressão por causa que o cérebro usou muito a mente, né? Você vai ver o que fez no cérebro. Daqui a pouco nós vamos falar o que fez no cérebro, por isso vem a depressão. Porque ninguém suporta essa agonia, essa angústia da ansiedade por anos, por muito tempo. Exatamente, ele vai cansando e de repente dá um tilt, né? E o tilt da ansiedade vai ser a depressão. Você chega num ponto que você fala, não consigo segurar esse amanhã. Você cai na real, né? Não consigo segurar amanhã, daí vai a depressão. Você vai lá no fundo do poço. Não sirvo para nada, não consegui o que eu queria, fiquei só lá no amanhã que não aconteceu nada, perdi todo o tempo para trás. Você vai caindo numa realidade, né? Então, todos esses sinais que eu falei, a irritabilidade, insônia, musculatura dolorida, tudo isso, todos esses sinais se dão pela perda do controle e racionalidade, que leva o indivíduo a não conseguir assimilar que aquele medo e preocupação excessivo não são justificáveis e que não existe o perigo imaginado. Vocês já entenderam que nós fazemos do nosso medo um perigo, da nossa ansiedade, um perigo que não existe. Existe perigo em algumas situações? Não vou dizer que não, porque existe. Mas nós somos capazes... Tem um livro do Wayne Dyer que é muito interessante, se chama Todo Problema Tem Solução. Esse livro vai mostrar, no decorrer das suas páginas, né, que se nós olharmos para trás, quantos problemas nós já enfrentamos difíceis na vida? Estamos aqui. Foi só mais um. Então você pulou Exato. por cima. E passou, foi passando, estamos aqui. Agora, se a gente ficou lá na ansiedade, nós chegamos aqui estressados. Com certeza aqueles lá nós conseguimos resolver, porque já ficaram para trás. Se era dívida, se era, sei lá o que era, não importa. Mas já ficou para trás e já foi resolvido. E eu estou aqui inteira, não morri por causa disso.
Vou morrer por outra causa, mas não por causa daquilo. Então, Ele não conseguiu resolver na época que estava mais inflamado e mais agitado. Conseguiu na época mais calma. na época mais calma, quando conseguiu raciocinar. Senão Exatamente. você não consegue, né? Exatamente. E biologicamente falando, olha o que fala aqui. O que acontece nos transtornos de ansiedade é a perda de integração entre o córtex pré-frontal, região do cérebro responsável por controlar as emoções e estabelecer um equilíbrio emocional, com base na racionalidade. Aqui ele usa um termo amígdala, né? A área mais primitiva do órgão, que libera estímulos instintivos de reação extrema. Então, nós temos uma região aqui, na frontal, né? Esse frontal aqui que ele fala, né, se divide em vários, mas nós temos uma região que administra. Lembra quando eu falo nas palestras, quem assiste já ouviu falar? Que o espírito é o que cria as ideias. Ele transmite aquela onda, né, impressionada, vai impressionar no meu campo mental, que ele passou para o meu campo mental a ideia dele, vai criar em mim emoção, sentimento e atitude, que não são minhas, são dele. Agora, as minhas também, eu funciono do mesmo jeito. Eu crio ideias que impressionam o meu corpo espiritual, impressionam o meu corpo físico e vira atitude. Como que chega no corpo físico? Através do sistema nervoso central, que tem neurônios neles, e ele vai ativar região, porque ele começa no cérebro, o sistema na nuca aqui, né? O sistema nervoso central, começa ali. Ali ele vai ativar neurotransmissores, pequenas células, vamos dizer assim, que vão dar ordens de comando para minhas ações aqui. Funciona dessa forma. Então, o medo, você imagina que impressão que ele vai passar para essas células. Ele vai confundir essas células. Vai criar uma situação física em mim que não é a realidade do que está acontecendo ali fora. Que vai acontecer ali fora. Vai acontecer em mim. Uma dor, um sofrimento, um desgaste em mim. De uma coisa que não é real lá fora. Entendeu? O processo... Porque quando por exemplo, se uma porta vai bater porque está ventando, e eu crio a ideia de que preciso fechar aquela porta. Criei a ideia, não criei palavras. Essa ideia vai chegar no meu cérebro e vai dar uma ordem de comando para que eu levante e me movimente e vá lá fechar. Automaticamente vai acontecer isso. Agora, isso é uma realidade, a porta estava batendo, então eu fui lá e fechei. Mas a ansiedade vai me levar para uma realidade, para uma situação que não é real. Que quando chegar aqui no comando, que comando que vai ter? Essa célula se confunde, se desgasta. Acelera o pensamento. Acelera, porque fica... O que vai acontecer? Não aconteceu nada aqui fora. É tudo imaginação, entendeu? Então é um desgaste físico descontrolado por nada, para nada. Então ele vai falar que vai atuar no córtex pré-frontal, região do cérebro responsável por essas coisas que eu falei, né? E quer ver, deixa eu subir aqui, acho que eu tenho até desenho aqui, não sei se eu pus desenho. Pus, Ednilson? Ah, pus. Olha, colocou sim, Nilda, tem coloquei. mais abaixo. Tá? Então, aqui, ó, tá tão pequenininho, aqui esses dois, parte laranja aí, amarelado, é a região que vai ser afetada com a nossa ansiedade. Nós vamos matar células dessa região com esses pensamentos.
com essa ansiedade, com esse sentimento. Porque tem sentimentos que são amorosos, que estimulam nossas células, e tem sentimentos que não são agradáveis e que destroem as nossas células, adoecem as nossas células. Por isso nós ficamos doentes, porque quando alimentamos um pensamento negativo, uma emoção negativa, e insistimos nela, ela vai somatizar como uma doença no corpo físico. Então, alguém quer falar? Fala. Bom, eu vou falar da minha experiência, já que está falando do físico, né? Eu recebi o diagnóstico de TEG e, na verdade, eu fui para o hospital achando que eu estava tendo um AVC. Na verdade, eu estava tendo uma crise ansiosa. Então, e ela... aí fui buscar os exames, né? E deu que está tudo normal. Então, foi uma crise de transtorno generalizado. Onde confundiu essa região, esses neurônios, né, essas células. Então, ela está colocando que ela teve uma crise, né, de ansiedade e generalizada, né, e que ela foi no médico. Eu me lembro que essa crise que você teve paralisou um lado seu, Exatamente. como se fosse um derrame, né? Exatamente. Então ela teve uma sensação de um derrame, paralisou a face dela um lado e era uma crise ansiosa. Você imagina quanto tempo que ela está vivendo no amanhã, no daqui a pouco, que estressou de tal forma essas regiões cerebrais dela que levou ela a um processo. Poderia ter sido realmente um derrame, tá? Você teve sorte. Porque uma das causas do derrame na metafísica é a ansiedade. Bom, então, eu vou passar para o outro, porque aí vocês já entenderam essa parte, né? Agora vamos lá. Causas. Vocês já entenderam que as emoções mexem com as nossas células físicas, mexem com as nossas células espirituais. Por quê? Porque o nosso corpo espiritual, ele foi programado, né, célula por célula, para que se transferisse para o corpo físico aquelas células idênticas. Ele é um modelo, esse corpo espiritual é um modelo para o corpo físico. Então, enquanto a gente fala assim, o corpo físico e o corpo espiritual estão interpenetrados. Durante o sono eu durmo e o meu corpo viaja no astral ligado por um cordão fluídico. Vocês já ouviram falar isso? Então, se esse corpo é ligado por um cordão fluídico com o corpo espiritual, eu vou dizer a vocês que cada célula nossa é ligada à célula por um cordãozinho fluídico também, a célula do corpo espiritual. Como se fôssemos fantoches, nós saímos do corpo com essas ligações energéticas, fluídicas, esses canais, esses fios que nos prendem célula por célula ao corpo físico. E o que acontece quando a gente desencarna? A essência espiritual que comanda esses corpos, que é o espírito, que somos nós espíritos, para de atuar nesse corpo espiritual, nesse corpo físico, né? Para de atuar no corpo físico, não no espiritual, desculpa. Para de atuar no corpo físico e o corpo físico solta esses cordões. Esse cordão se desprende do corpo físico porque o espírito não atua mais nele para ele absorver o fluido vital, ter vida. E esse corpo astral vai para o astral, acompanha o espírito e o corpo físico se desintegra, se deteriora. Não é assim? Então, cada vez que eu tenho uma atitude mental que prejudica a célula, eu não prejudico só a célula do físico, eu prejudico primeiro a célula do corpo espiritual e que transfere para o corpo físico. Ele é o intermediário do espírito e do físico, do corpo físico. Ficou alguma dúvida? Alguém quer explicação melhor para isso? À noite, então, vocês estão cuidado. Se esse cordãozinho romper... Não rompe, não assusta que não rompe, o outro pondo medo.
Não rompe, só rompe com a morte. Só rompe quando o espírito encarnado naquele corpo, aquele espírito que está reencarnado fisicamente naquele corpo, quando ele não quiser mais atuar, quando ele falar, chega, não quero mais viver, ele morre, ele para de atuar. Entendeu? Enquanto ele precisar daquele corpo, porque o nosso corpo é a ferramenta de trabalho para o espírito. Ele não tem como se manifestar aqui no mundo físico, mas ele precisa passar experiências aqui no mundo físico. Então, enquanto ele precisa de experiências aqui, ele atua. Quando ele não precisa mais, ele para de atuar. Ou quando ele está doente, mutilado, que não tem mais não serve mais para ele para o que ele quer. Então ele pode deixar esse corpo. É diferente. Alguém quer comentar alguma coisa, Ednilson? Não, Hilda, isso mesmo, foi bem claro, tá? Bom, então eu já falei aqui, entre as causas, a maior parte das síndromes ansiosas se desenvolvem na infância, tendem a persistir e evoluir ao longo da nossa vida, ao longo dos anos. Elas podem também surgir com causas ambientais, abrangem desde acontecimentos e experiências negativas, até forma de criação, como que os pais lidam com os filhos, como que a família interage entre si. Tudo isso pode causar ansiedade em nós. Alta proteção, sabe aquela super proteção que você quer dar para o teu filho? Às vezes aquilo deixa ele ansioso, você não deixa ele viver, você não deixa ele passar as experiências dele. Então ele pode se tornar, duas coisas, ele pode se tornar ansioso ou ele pode se fechar nele. Porque ele tem que experimentar a vida, lógico que a função dos pais é orientar para ver em que situação ele quer experimentar a vida, né? Então, os pais têm essa tarefa, mas ele tem que viver, ele tem que ter as experiências dele para também o pai conhecer qual é a personalidade dele que eu preciso trabalhar. Que as coisas boas no filho você vai cultivar. As coisas ruins que ele traz na personalidade, você vai trabalhar para ele eliminar. A gente vem para esse mundo para trabalhar a nossa personalidade, a nossa persona, aquilo que eu sou, para desenvolver valores em cima de coisas que eu não valorizava, agora eu vou mudar, vou criar valores. E hoje, né, dona Hilda, está acontecendo essa nova geração que está vindo aí, cada vez mais ansiosas, porque não resolveu o problema. Não souberam resolver, ou com uma relação pais, né, filhos não resolveu, aí essa nova geração está tendo filhos. Esses filhos entram no mesmo embalo, e também o pai ou a mãe não soube lidar com a situação. Exatamente. E hoje eles não aprendem a ouvir o não, né? Os pais querem dar tudo, mas a hora que vai lá fora, a vida dá um não para ele, aí não sabe lidar. Não sabe lidar. Bom, então, episódios traumáticos, né, também podem levar ele à ansiedade, abuso sexual, morte ou separação, acidentes, entre outros. Quer dizer, muitos fatores podem nos levar a um processo de medo e de ansiedade. Não só disso, os transtornos que tem hoje, que tem um monte de nome hoje, né? Bipolar, borderline, não sei o que, eles foram dando nomes. A ciência foi vendo tantas variações num processo só, que foram separando, dando nomes para a gente poder tratar especificamente aquele fator, o que levou aquela pessoa àquele processo. Uns é o trabalho, cria um trauma que entra em choque, né, com aquilo, e cria uma ansiedade que leva eles à depressão depois, em seguida. Então, são processos que vêm do medo e da ansiedade e que criou um leque de nomes, um leque de situações. Porque a ciência foi descobrindo, os psiquiatras, né, que pesquisam muito isso, foram descobrindo
que dentro da ansiedade, cada fator mostra uma coisa diferente que criou a ansiedade. Então, vamos procurar trabalhar, entender e tratar aquele fator, para não ser no todo, porque as pessoas não são um todo, não tem tudo isso, tem um fator que levou ao processo. Temperamento, então, parei aqui. Episódios traumáticos, abuso sexual, mortes, separações, acidentes, entre outros, temperamentais. E aí entra a personalidade, traços de temperamentos. E aqui eu entro com o lado espírita, conhecimento espírita. Quando fala em processos temperamentais que levam à ansiedade, já vai falar daquela necessidade de nós, como espíritos, analisarmos o que nós trazemos na nossa personalidade. Porque nós viemos aqui, reencarnamos aqui, para trabalhar essas coisas que trazemos e precisam ser trabalhadas. Precisam ser transformadas em coisas negativas em coisas positivas. Então ele vai falar que isso é a ciência, não é o espiritismo que falou, que existem também os processos temperamentais. E aí entra a personalidade, traços de temperamentos são apontados pela psicologia como fatores de risco para o desenvolvimento da ansiedade. Então nós também temos, às vezes, não é de nada, não é de ninguém, não é da vida, não é da situação, mas temos na nossa personalidade questões ali que não foram bem resolvidas, não foram bem explicadas para nós, né? Nós não compreendemos bem aquelas situações da vida e que deixaram marcas. E isso pode nos levar à ansiedade. Ednilson, alguma coisa? Não, Hilda, está tudo ok, isso mesmo. Outro fator possível é o induzido por medicamentos ou outras substâncias químicas. Existem medicamentos que aceleram. Eu não sei quem foi que me procurou um dia, não me lembro quem foi. Alguma pessoa que veio aqui e falou, eu tenho andado tão ansiosa, e eu comecei a me sentir assim após tomar tal remédio. Daí, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, eu acho que você tem que voltar lá com o médico e conversar com ele, porque lá é o lugar, não é aqui, né? Aqui é outra coisa. Mas, então, provando que a ciência está certa, existem medicamentos que estimulam uma certa ansiedade na pessoa. O diagnóstico deve ser dado sempre por profissional especializado na área. Sintomas do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. Vamos ver os sintomas, quem se encaixa aqui. Vazio emocional. Sensação de desespero. Não precisa ser todos, sendo um já é ansioso. Se for todos, já está lá em cima, no pico da ansiedade. Já tem gente rindo porque já se sentiu lá no pico da ansiedade. Então, vazio emocional, sensação de desespero, compulsão alimentar, medo de morrer, organização. Esse medo de morrer, geralmente a gente fala como medo do jaleco branco, né? Síndrome do jaleco branco. Quer dizer, a pessoa não pode nem chegar no hospital que acha que vai morrer. Doeu o dedo do pé, vai no hospital, não vou porque ele vai falar, vai descobrir uma coisa grave. Organização excessiva. Quem é muito ligado na organização de um modo doentio? Organizar é normal, pelo amor de Deus, né? Mas quando vira doentio, eu costumo dizer, Ednilson, vocês, que eu fico, quando uma pessoa fala, será que fulano é equilibrado?
tem uma mente equilibrada, organizado na vida, né? Ele se organiza na vida. Eu falo, vai lá na casa dele e olha a gaveta dele. Porque se a gaveta estiver assim, a cabeça também está assim. É um indicador, né? É o indicador. Então, organizando, a organização é bom, mas não pode ser doentio, né? Aquela pessoa que fala, não, pisa na pontinha do pé, que se puser o pé inteiro vai marcar meu chão que eu encerei, pelo amor de Deus. Aí também é demais. Compulsivo. Exatamente. Medo de morrer, organização excessiva, falta de concentração e sensação de algo ruim. Olha aí, isso é o que mais as pessoas reclamam na ansiedade. A sensação de algo que vai acontecer algo ruim. Mas vai acontecer algo ruim porque não sei, mas eu estou com essa sensação. E isso vai acontecer para lá, né? E aí ele fica preocupado nisso e fica sempre lá, não vive o agora. E sinais no corpo. Quais são os sinais que a ansiedade pode trazer fisicamente aqui? Sinais na pele, no corpo, marcas na pele, dor de cabeça, visão distorcida. Agora aqui já está tendo tudo isso porque já mexeu com aquela região cerebral que ele falou. Agora já chegou no físico. Esses fatores acontecem porque o excesso de adrenalina, ele explica aqui, traz diversas alterações no organismo, a fim de deixá-lo preparado para a situação de risco. Então você cria uma ideia de que algo vai acontecer ruim, teu organismo entra em alerta, eu preciso defender, protegê-los. E daí, naquilo, ele começa a liberar uma adrenalina ali que vai interferindo, vai dar uma ansiedade em você. Possíveis consequências. Os transtornos da ansiedade afetam diretamente diversos aspectos da vida cuja saúde mental está prejudicada. Quais são esses aspectos que a ansiedade pode prejudicar? A vida social, a vida amorosa. Ninguém merece viver do lado de um ansioso, né? Vida profissional, todos esses fatores podem se desgastar num processo de angústia terrível, onde nada caminha para frente. Porque quando você está já lá na frente, você no trabalho hoje, nada caminha para frente. Lá, aquilo que você está lá não chega. E você está sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Além das consequências emocionais e sociais, é comum que os distúrbios da mente apresentem comorbidades, ou seja, outras doenças que se manifestam associadas aos transtornos em questão. Podemos dizer que a ansiedade e o transtorno é um transtorno de agorafobia. Eu quero agora. É amanhã que eu estou achando que amanhã vai acontecer, mas eu quero estar agora, aqui presente lá, no amanhã. É uma coisa louca isso. Imediatista, né? É uma coisa louca, né, na cabeça da gente. Transtorno pode levar ao pânico, é o que o Victor falou. Este já é um estado extremo de alerta e preocupação. Então, quando a ansiedade te leva no extremo, você entra no pânico. É uma outra síndrome, né? Tem que entrar com medicação. Exatamente. Até conseguir voltar. E depois o remédio tem que ir tirando devagar, não pode tirar de uma vez, todo um processo. Já tem o remédio, exatamente. Por isso que a gente eu já pus aqui. Essas coisas você tem que correr no profissional. Mas a ansiedade eu vou lá tomar um passe. Não é só o passe.
E o passe, as pessoas tomam o passe e acham que tomam o passe e resolveu o problema. Não. O passe harmonizou teus campos que você desarmonizou com a preocupação, os campos de força, né, os centros de força. O passe vai harmonizar aqueles centros com a doação de energia do grupo que está trabalhando no passe. Mas se você sair dali, você sai bem, sai harmonizado. Mas se você não mudar, não se libertar daquele padrão mental, você estraga tudo de novo. Daí vira passe. Precisa toda hora um passe. Porque você não mantém, você vem buscar o médico, mas não toma o remédio. Quer dizer, você vem tomar o passe, mas você não segue a orientação que é dada nas conversas depois das orientações do passe, que são, precisa mudar os sentimentos, mudar os padrões mentais, mudar o estilo de vida, né? Então, um guia organizado para auxílio ao tratamento do TAG. Então, vamos ver. O que é bom fazer? Agora nós estamos chegando no final, aí já é a reta final, né? Agora, o que eu preciso fazer para resolver todo esse problema? Que não adiantou falar, se não der uma solução, uma ajuda em alguma coisa, né? Então, entendimento do transtorno. Você precisa entender por que você tem aquele transtorno, por que você tem aquele medo. Quais são os pensamentos que surgem na minha cabeça, na minha mente, que desenvolve o meu medo? Que a ansiedade está ali com o medo, né? Observar os sintomas comuns. Quando eu tenho esses pensamentos, sempre eu vou para esse caminho do medo. Quando eu tenho esses pensamentos, sempre eu fico ansioso. Observar a tua tensão muscular. Esses pensamentos te dão fadiga, são ansiosos, porque se são ansiosos vão te dar fadiga, você vai cansar. Dor de cabeça, insônia. Você dorme à noite com a ansiedade? Ou você precisa tomar remédio para dormir? Eu conversei ontem com uma pessoa que ela falou que ela toma remédio para dormir porque ela é depressiva desde os 7 anos de idade, ela já tem 40 e pouco. Daí eu comecei a fazer uma série de perguntas para ela sobre as coisas que eu estava escrevendo, né? Porque ontem eu já estava escrevendo algumas coisas aqui que vinham na minha cabeça e eu ia pesquisar se tinha fundamento aquilo que eu estava trazendo para vocês. E daí eu falei, você sente isso? Sim. Você sente aquilo? Sim. Ela tem ansiedade generalizada, que leva ela ao estado que o médico colocou para ela, depressiva. Porque uma pessoa que é extremamente ansiosa, ela não vive o dia dela. Ela vive numa realidade, num lugar que não é real, num momento que não é a realidade. E isso estressa. Então ela está sempre para baixo, porque ela nunca conquista o que ela quer no hoje. Isso deixa ela deprimida. Então, se eles tivessem, lá quando ela era pequena, tivessem já dado o diagnóstico e tratado já essa ansiedade, talvez ela não chegasse no ponto que está hoje. Você quer perguntar alguma coisa? Você levantou a mão? Não. Bom, tensão muscular, fadiga, dores de cabeça, insônia, sudorese ou tremores, preocupações excessivas, dificuldade de concentração, sensação constante de que algo ruim vai acontecer e uma irritabilidade. Nós já falamos isso agora há pouco atrás. Então, esses são os fatores que nós podemos perceber se somos ansiosos fora do normal, porque tudo tem uma normalidade. Abordagem do tratamento. Então, vamos lá. Que tratamentos a gente pode ter para isso? A psicoterapia,
a terapia, olha, essa terapia é muito importante, terapia cognitiva comportamental, porque vai buscar o teu comportamento lá de trás, para descobrir aonde começou a te incomodar alguma coisa. É mais eficaz, né? Essa terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque ela ajuda a identificar e a reestruturar pensamentos disfuncionais. Medicamentos também, com acompanhamento médico, também vão ajudar, né? Terapias complementares, como meditação, yoga, atividades físicas, é muito importante a atividade física. Técnicas de respiração, relaxamento muscular. Então, mas eu posso fazer isso quando eu me sinto ansiosa? Sim, você pode começar a fazer, sim. Porque você está ansioso, procura relaxar, criar uma sensação, calma, volta para você e fala, calma, deixa eu voltar para mim, calma. Calma que tudo tem solução, tudo dá certo. Você vai se convencendo, é coisa que parece meio coisa de louco, né? Mas não é. Porque quando você volta para você e você impõe, você cria ideia de acalmar, essa ideia também vai chegar nas suas regiões cerebrais. Assim como aquela de ansiedade chegou. Criar, né, quase as mesmas coisas aí, que você está falando. O hábito de ocupar a mente. Ocupar a mente. Porque quando você começa a fazer exercícios ou atividades, exatamente, enfim, você está ocupando a mente. Está fazendo academia hoje, está ocupando a mente para fazer pilates, está ocupando a mente para fazer yoga. Está ocupando a mente, ela não está parada, vazia, trabalhando, pensando. Exatamente. Exatamente. Mudanças de estilo de vida também é importante. O que está me estressando? O que está acelerando meus pensamentos para o amanhã? Que situações eu passo? Sempre é importante você buscar, no momento em que começou a ansiedade, que padrões mentais eu estava alimentando. Porque é aquele padrão mental que levou você na ansiedade. Uma ideia de medo, medo já é vizinho da ansiedade. Então, medo do quê? Questionar. Medo do quê? Mas por que eu tenho medo disso? Que perigo isso pode me oferecer? Você tem que abrir um espaço para responder às questões que essa ansiedade tem nela. Que, na verdade, né, Hilda, esse questionamento ele deve ser feito com todo sentimento negativo que nos vem, né? Exatamente. Seja todos esses ou outros, né? Por que está aqui? Qual o sentido? Né? Porque uma pergunta traz a outra, né? Se você pega um pensamento, esse pensamento que me veio me deixa ansioso, é medo que aconteça alguma coisa. Mas por que esse medo? Medo de que aconteça o quê? Daí vai falar que aconteça isso. Mas por que eu acho que isso vai acontecer? Qual é, para você chegar num ponto desse fio da meada e entender que você criou tudo aquilo, que aquilo não aconteceu ainda. Aí se eu fizer tudo isso e depois acontecer, não aconteceu porque você se tornou ansioso, não ia deixar de acontecer por você ficar ansioso e estar lá. Aquilo ia acontecer. Você sofreu. Até, né, Hilda, até questionar, né? Por que as coisas têm que ser assim? Por que não pode ser diferente? Exatamente. Por que não pode ser melhor, né? Uma pergunta, Ednilson, vai puxando outra. E você vai se encontrando, vai percebendo o quanto a gente é bobo em se preocupar com aquilo que estava se preocupando, que criou ansiedade. Ferramentas úteis. Aplicativos de monitoramento emocional. Não, eu vou dar. Não, aqui não. Aqui não. Vai falar o que eu falei agora. Registrar gatilhos, registrar pensamentos, estratégias
arrumar estratégias que funcionem nas respostas. Por exemplo, fiquei ansioso por quê? Porque fiquei com medo. Medo do quê? Então, não, você não precisa ter medo, porque esse medo, você pode dar respostas para essas questões, também ajuda. E vai questionando mais em cima de uma resposta, outra questão. É a melhor uma das boas saídas. Rede de apoio, participar de grupos de apoio, também é importante. Quando você participa de grupo de apoio, você está sempre trocando ideias sobre aquilo que você sentiu na semana, uma vez por semana um grupo de apoio, né? Você vai trocar ideia, todos vão trocar ideia do que temeram aquela semana, o que os deixou ansiosos. E esse grupo de apoio vai trabalhar isso com as pessoas. É um trabalho em grupo muito interessante, o grupo de apoio. Então, importante, eu acho que foi isso aí, né, que nós falamos até aqui, mas alguns conselhos. Durma bem. Antigamente, quando inventaram o celular, os primeiros, né, que saíram, que eu peguei esse tempo, a maioria aí não, era hábito o celular dormir num quarto separado da gente. Ficava na sala ou ficava na cozinha, sei lá onde, mas jamais o celular dormia no quarto com a gente. Hoje, a gente não dorme porque fica a noite inteira vendo o celular. Porque depois que você estimula a tua mente naquela curiosidade ali do celular, você perde o sono. E você precisa dormir as horas necessárias que o teu corpo pede. São 8 horas? Não sei, os médicos falam que sim. Porém, eu sempre fui uma pessoa que dormi muito pouco. E eu questionei uma vez com o médico, falei, não é muito pouco isso que eu durmo? Porque eu vou dormir muito tarde e eu acordo muito cedo. Ele disse, e na minha condição não, porque eu estava muito bem, estou muito bem, com esse número, esse tempo de sono. Então ele disse para mim assim, é um time seu, que é particular seu, né? O ideal seria que você dormisse 8 horas, mas você não consegue dormir às 8 horas, não é porque você fica se distraindo à noite, ou porque fica, né? Não, eu não pego o celular ali à noite. A última vez que eu vejo o celular, vejo se tem mais algum WhatsApp lá para responder, porque depois o pessoal cobra, né? E daí já desligo. Então, para mim é normal. Mas a gente deve ter o sono, dormir bem. Aquilo que o nosso corpo, na normalidade, porque tem gente também que gosta de dormir até meio-dia. Das 8 da noite até meio-dia, não sei nem como aguenta, né? Mas... Hilda, você sabe que a qualidade do sono ela é fundamental para o nosso dia depois, né? Para tudo que a gente vai fazer, para o trabalho, até a nossa mente, né? Fica mais em paz, né? Mais em paz. E a gente deveria cuidar muito da qualidade do sono e se preparar para dormir, né? Muito mais, né? Aprender a dizer não é muito importante para o ansioso. Porque o ansioso também, ele é ansioso às vezes porque ele quer abraçar. Tudo aquilo que ele vê pela frente, ele quer abraçar, ele não fala não posso fazer isso agora. Ah, mas você pode para mim? Não posso, agora eu não posso. Aprender a dizer não. Comece a delegar algumas funções. Também a gente, principalmente dona de casa, eu acho que nas empresas também deve ter, não sei. Quero fazer tudo. Eu acho que eu faço melhor, que vai sair bem feito, não preciso ficar mandando, se não tenho que reclamar, faço tudo. Não, delega algumas coisas. Você pode delegar, delega. As tarefas numa casa devem ser divididas.
Numa empresa também, cada um tem sua função. Você não precisa fazer a função sua, do outro e do outro, né? Cada um tem a sua função. E também, importante para nós, não querer abraçar o mundo. Não, vamos abraçar aquilo que o nosso braço alcança. Se eu só consigo trabalhar 8 horas por dia, eu não vou fazer pode ser que um dia eu precise fazer mais, mas se eu não dou conta de mais, eu não vou ficar extrapolando todo dia esse meu time, né, minha hora, meu horário, porque eu quero demais, eu quero abraçar o mundo. Não, faz aquilo que você dá conta, aquilo que você consegue fazer, aquilo que a tua força permite, teu tônus vital, né? Gratidão, agradeça sempre. A gratidão dá uma paz de espírito quando você é grato pelas coisas. Quando você olha assim para a tua mesa, pode ter só o café, o pão e a manteiga. Não precisa ter mais nada. Aí você fala, eu tenho o meu alimento. Agradecer. Né? Não tenho a manteiga, tenho só o café e o pão, não importa. Tem gente que não tem. Agradecer pelo que você tem. Agradecer pelo que você é. Agradecer pelo que você conseguiu conquistar na tua vida, seja muito, seja pouco, pelas tuas conquistas. Pela oportunidade de vida, né, Pela Hilda? oportunidade de vida, né? Desconecte-se do celular, é uma das orientações que os cientistas falam também. Desconecte-se do celular. E assim nós encerramos aqui. Eu vou abrir para perguntas, para comentários, fiquem à vontade, ele já falou. Hilda, antes de você encerrar, tem umas frases de apoio aí, que elas são extremamente interessantes, que eu acho que a gente devia ter elas do lado o tempo todo da gente, talvez na carteira, que estão ali, olha, não sei se você lê ou posso ler. Pode ler. Não sei se é ruim para eles me ouvirem, né? Tá? Eles estão ouvindo, não estão? Estão ouvindo. Estão ouvindo, né? Olha, respire fundo, isso vai passar. Olha que interessante isso, né? Essa frase, quando a gente está num momento de ansiedade, de tortura, né? De medo, né? De dificuldades. Eu vou passar para outra frase, tá? Que são várias, então eu vou ler mais rápido, tá? Você já superou momentos difíceis antes, né? Olha como é confortante isso, né? Olha que legal. Não precisa ter todas as respostas agora, né? Porque às vezes a gente não encontra, não sabe o porquê das coisas, né? Um passo de cada vez é suficiente. Olha que legal isso, né? Às vezes a gente quer fazer muita coisa rápida, né? Você não está sozinho, eu estou aqui com você. Né? Olha que apoio, né? Deus, a parte espiritual, né? Que nos acompanha, tem sempre alguém que está no nosso caminho, né? É só um momento difícil, não uma vida difícil, né? Ou seja, a tua vida inteira não está mergulhada nisso, é só um momento, é uma passagem, né? Sentir ansiedade não te faz fraco, né? Te faz humano, ou seja, todos nós sentimos isso, né? Não é só a gente, não é só você, né? Você está seguro agora, respire e volte para o presente, né? Olha aí. Importante. É normal não estar bem o tempo todo, né? Olha que confortante isso, né? Se permita sentir, né? Sentir tudo, né? Sentir as coisas boas e vai sentir as coisas ruins também, né? E isso é normal. Não acredite em tudo que sua mente diz quando está ansioso, né? Olha aí. Porque a nossa mente também pode nos... A mente mente. Ela pode nos sabotar, né, Hilda? Sabotar. Ela também pode nos sabotar, né? Seu valor não depende de como você está se sentindo hoje, né? Olha que incrível isso, né? Não é porque você está mal hoje que você vai ser desvalorizado, né? Você perdeu o valor, né? Olha aí. E a última frase, tá? Você é mais forte do que essa sensação, né? É a coragem, né? Olha isso, né?
A gente deve ter coragem para enfrentar as coisas. Eu acho que todas essas frases, Hilda, elas deviam estar conosco o tempo todo, sabe? A gente está lendo ela sempre, no café da manhã, antes de dormir, um monte de vezes, né? Porque elas são reconfortantes. Ela fala da nossa realidade, né? Muito legal isso. Bom, essas frases aqui eu não escrevi aqui, ele que trouxe. Então, você passa depois para mim, ou você passa no grupo, passa para mim, porque as pessoas podem depois, com o meu, porque o telefone do centro é o meu, né? Então, quem quiser depois essas frases, manda um WhatsApp para mim, que eu mando pelo WhatsApp. Porque é bom a gente ter sempre isso na nossa mente, né? São as frases de apoio. As frases que vão nos levar para um caminho positivo, um pensamento positivo. E o nosso contato, vocês encontram nas divulgações das palestras, desse workshop. Lá tem o meu telefone, né? No negocinho que vocês receberam, lá tem o meu telefone. É só ligar que daí eu passo horários de cursos. Os trabalhos são de quarta e de sexta às 20 horas, né? Dos passos de palestra. E quando vocês quiserem procurar a gente para alguma dúvida, alguma coisa, a gente está aqui à disposição. Eu agradeço a presença de vocês, Ednilson também, né, Ednilson? Tá bom, eu agradeço também, eu, da presença de todos, o trabalho que você tem desenvolvido maravilhosamente bem também. Viu? Muito legal. Mas eu desenvolvo com a tua ajuda também, né? Não faço o trabalho sozinho, né? Mas a gente faz isso com... Não que a gente seja tão experiente assim, isso tudo para mim é novo, é um trabalho novo que eu estou começando aqui na casa, mas que eu estou me sentindo assim muito prazerosa em fazer, porque com certeza vai tocar o coração de alguém que esteja aflito naquele momento da ansiedade, do medo, da insegurança, né? E que todos nós possamos um dia nos sentir melhor, porque nós ainda estamos numa caminhada aqui na Terra de tantos entraves que nos levam a essas situações. E quem passar por essa situação ou está passando, não vai criar a ideia de que só com ele, que Deus esqueceu dele, não. Acontece com todo mundo já passou por uma situação assim e foi buscar os recursos para superar. E é isso que a gente busca, a superação. Pode falar, agora vocês podem comentar. Quer muito te conhecer, Dona Karine. Ela falou, eu preciso conhecer essa Dona Hilda, porque ela tem feito muito bem para os meus pacientes, para as pessoas que vêm aqui e falam dela. Eu quero conhecer ela, porque essa Dona Hilda está deixando muita gente muito bem e eu quero conhecer a Dona Hilda. Fale para ela. Que bom. Agradeço a ela. Fala que eu também gostaria de conhecê-la. Então ela vai mesmo. De uma certa forma, relações humanas. Muito, né? É interessante que eu moro há 7 anos aqui, né? Mas eu conheço pouca gente, porque meu trabalho é em casa e no centro. Então eu vou no mercado, faço minhas coisas, mas volto para casa e é lá que eu vivo. Lá é meu mundo, né? E aqui é meu trabalho. Então eu estou no mercado, eu escuto assim, Dona Hilda. E eu falo, meu Deus, eu não conheço essa pessoa, como é que eu faço? Para a pessoa não perceber. Porque se ela me conhece, eu deveria conhecê-la, né? E daí são pessoas que me conheceram, muitas delas, há 20, 30 anos quase, quando eu ainda trabalhava no centro de Torrinha. E de repente nunca mais me viram e ainda lembram, né? Isso mostra, não inflama a vaidade, nada disso, isso mostra que aquilo que eu tenho obrigação de fazer nessa vida eu estou conseguindo, de alguma forma, mas que é a minha obrigação, não é nenhuma proeza, não é nada disso, é obrigação. Porque com certeza, se a vida me trouxe para esse caminho, ela tinha um objetivo. Ela precisava que eu fizesse alguma coisa nesse caminho. E daí,
conheci o Ednilson, que estava no mesmo caminho, né? E nós acabamos criando esse trabalho aqui, essa casa, que com certeza os mentores vão ajudar muita gente. Pode falar. Eu passei por um processo de ansiedade intenso, e hoje é equilibrado, entendo quais são os gatilhos, eles são mínimos, minimizaram bastante. E uma coisa que também me ajudou bastante é assim, ao dormir isso, sem o celular e tudo mais, e esse relaxamento ao dormir, para mim foi muito importante. E também tem algumas condições alimentares, né? Que também ajudam bastante. Uma mudança de vida, né? É uma mudança de vida, é uma mudança de pensar, né? Mas assim, em relação a café, chamate, eu tomava chá, chamate não é legal, ele agita. Então, buscar, também existem alimentos que são mais indicados no caso da ansiedade, né? E outros que são desindicados. Por exemplo, bebida alcoólica, né? Então, algumas coisas também que eu percebi que trouxeram um grande melhor. Atividade física. É muito importante. Logo pela manhã, uma atividade física mais intensa, que faça a gente respirar, porque quando a gente está ansioso, a gente não consegue respirar. Então, numa atividade física que force a gente a trazer mesmo, isso também traz um benefício muito, me trouxe, né? Um benefício por indicações, trouxe um benefício muito grande. E uma questão que eu tenho para a senhora é o seguinte: a senhora dorme pouco, porque o seu espírito sabe que a senhora faz tanta coisa, que se dormir não vai fazer tudo que a senhora faz. Olha só o que ela está dizendo, que eu durmo pouco porque eu continuo trabalhando. Eu ouvi. Naturalmente, a senhora dorme pouco e fica bem, porque a senhora tem muitas atividades para fazer. Tomara, né, que seja isso. Vamos ver, não sei. Vou ver quando chegar lá, o que eles vão falar. Olha, vamos só fazer a prece de encerramento para quem quiser ir embora aí, e quem quiser perguntar depois pode continuar perguntando, que eu vou estar aqui. Nós vamos pedir, vou pedir para o Ednilson fazer a prece de encerramento. Você faz? Faço sim, Hilda, com todo prazer. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, aos mentores dessa casa, agradecendo por todo esse debate de hoje sobre ansiedade, e que possamos colher todos esses frutos, esses ensinamentos, para poder transformar a nossa vida, né? Entender a ansiedade como positiva, e quando ela estiver negativa, a gente conseguir estar no controle, inclusive do medo. Que a gente possa colocar muita coragem nos nossos dias, e a gente possa questionar sempre todos esses sentimentos negativos que chegam até nós, e eles não se transformem em monstros, e se transformem em benesses, em remédios para o nosso dia a dia. Que a nossa noite seja tranquila, de muita serenidade, e possamos estar iluminados nessa noite e durante essa semana toda. Que assim seja. Assim seja. E que os mentores dessa casa, Dr. Francisco e o Espírito Johannes, possam nos proteger, que essa casa cresça, que possa abraçar cada vez mais todos vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite para todos, boa noite, Hilda. Boa noite, boa noite, Tchau, até mais. Tchau, tchau.